Lá pros lados de Goiás, tem uma história que o povo evita contar depois das 6 da tarde. Não é só lenda de vó, não. Tem gente que viu. Dizem que, num sítiozinho isolado, apareceu um espantalho novo do nada. Bonito até demais. Tinha chapéu, de palha limpo, roupa bem costurada e, no lugar do rosto, uma máscara de pano branco com olhos desenhados em carvão. O estranho, ninguém da roça sabia quem tinha posto aquilo lá, e toda vez que alguém olhava para ele tempo demais, via uma moça do lado, de vestido branco, cabelo comprido, parada ali olhando de volta. A coisa é que essa moça não tinha rosto, só a cabeça lisa como um pano esticado. E quando a noite caía, o espantalho trocava de lugar, sempre um pouco mais perto da casa. Essa história quem contou foi Dona Dalva, uma senhora de mãos firmes e olhar triste, que cuidava da horta de um pequeno sítio herdado da família. Ela jurava que tudo começou quando o sobrinho, o Thales, resolveu modernizar o pedaço. Mandou queimar um milharal velho para plantar soja. E bem no meio do mato que derrubaram, acharam um esqueleto. Não era de bicho, era de mulher. Osso pequeno, vestido podre agarrado nas costelas. Chamaram a polícia, mas ficou por isso mesmo. Dias depois, o espantalho apareceu. Bem no centro da plantação nova, fincado direito, sem sinal de quem pôs. O Thales achou que era piada de vizinho e mandou tirar. Mas quando os peões chegaram lá, o espantalho não estava mais. Sumiu. Na manhã seguinte estava de volta, e mais perto da cerca da casa. Foi aí que a Dona Dalva começou a sonhar com a moça sem rosto. As galinhas começaram a bicar uma às outras, sem motivo. O poço ficou com gosto de ferrugem. E o vento uivava diferente. Toda noite Dona Dalva escutava passos no milharal novo e o som de pano arrastando. O Thales começou a ficar esquisito. Olhava para o espantalho como se tivesse hipnotizado. Uma noite, a tia flagrou ele no meio da plantação, parado, segurando a mão da moça. Mas quando se aproximou, a moça sumiu. E o espantalho estava lá, com a mão esticada, suja de sangue seco. No outro dia, o Thales amanheceu trancado no quarto, dizendo que queria morar no milharal. Que a moça estava esperando ele. Ninguém conseguia tirar isso da cabeça dele. E o espantalho já estava colado na cerca, como se quisesse entrar. Na última noite, choveu forte. A ventania derrubou o telhado, quebrou o tronco de árvore. Mas o espantalho permaneceu firme, de pé, encarando a janela do quarto do Thales. A Dona Dalva ouviu um grito. Quando chegou no quarto, ele estava vazio. A janela aberta, cortina voando. Foi até a plantação, com lanterna na mão, tremendo. E lá, no centro do milharal encharcado, viu a figura branca da moça. Mas agora, ela tinha rosto. O rosto do Thales. E ao lado dela, o espantalho. Só que não era mais de pano. Era o próprio Thales. Braços abertos, preso num poste de madeira. Olhos costurados, boca aberta. E a moça abraçada nele, chorando. Dona Dalva gritou. Mas quando piscou, tudo sumiu. Só restou um boneco velho, de pano sujo e palha saindo pela costura, e uma máscara caída no chão. Depois disso, a plantação morreu. Nada mais crescia ali. O povo começou a evitar passar pela estrada que dava para o sítio. Dizem que à noite dá para ver uma moça de branco parada no meio da lavoura, esperando alguém. Dona Dalva vendeu tudo e sumiu do mapa. Mas uma vizinha contou que ela deixou um caderno com desenhos da moça, e num deles uma frase escrita à mão. Ela só queria que enterrassem direito. O tal espantalho, hoje ele está fincado num terreno baldio, num povoado vizinho. Ninguém sabe quem pôs ele lá, mas vira e mexe, aparece com roupa nova, e às vezes quem passa por perto jura que ele se mexe. Dizem que, se você olhar nos olhos desenhados da máscara, por muito tempo, a moça sem rosto aparece atrás de você e o espantalho some para voltar depois com mais um rosto novo.
Rapaz, se tem uma coisa que a gente aprende vivendo no mato, é que silêncio demais nunca é bom sinal, principalmente de noite. E foi num desses silêncios pesados, que mais parecem um grito engasgado da terra, que começou a história que ninguém lá da região do Fundão quer mais lembrar. A história da moça da porteira velha. Dizem que quem passa por ali depois da meia-noite escuta um choro baixinho, quase como se fosse de criança. Mas quando vai chegando perto, o choro vira riso. Um riso fininho, estranho, que parece cortar o ar igual faca cega. Eu fiquei sabendo desse causo por um velho chamado Zeca na Fístula, que morava perto da mata do Buracão. Ele já estava com o olho apagado de um lado e dizia que era coisa da visagem, que ele viu certa vez. Falava com a voz baixa, meio tremida, mas cada palavra dele era pesada, como se estivesse carregando um segredo grande demais. Ninguém queria escutar a história direito, mas eu insisti, e o que ele contou ficou grudado na minha cabeça feito carrapato em cachorro. Ele jurou que não inventou nada, que foi tudo real, que o que ele viu naquela noite ainda anda por aí. Se é verdade ou não, não sei, mas eu vou contar do mesmo jeito que ele contou pra mim. Depois, cê decide se acredita. Mas te digo uma coisa, se algum dia tu estiver passando por uma porteira velha, caída no meio do nada, e ouvir um riso de mulher, não olha pra trás. O Zé trabalhava como caseiro num sítio que já estava meio abandonado fazia tempo. O dono tinha morrido, os herdeiros foram pra cidade e largaram tudo. Só pediram pro Zé ficar de olho, dar uma limpada de vez em quando, ver se não tinha ninguém invadindo. O sítio ficava depois de uma estradinha de terra cheia de buraco, cercado por mata dos dois lados. A tal da porteira velha ficava uns 2 quilômetros antes da entrada. Já estava toda torta, com madeira podre e arame farpado enferrujado. Mas mesmo assim, o Zé nunca quis derrubar. Dizia que aquilo era marco antigo e não se mexia nessas coisas. Numa noite de lua minguante, o Zé estava voltando da venda do tonico lá no vilarejo. Estava meio embriagado, andando a pé porque a caminhonete tinha quebrado uns dias antes. Ia devagarzinho, com o facão na mão, só para garantir. O mato fazia uns barulhos estranhos e ele ouvia coisas se mexendo no escuro, mas seguia firme. Quando chegou perto da porteira, sentiu o ar gelar. Um vento frio passou raspando o pescoço dele, e foi aí que escutou. Primeiro, um choro. Baixinho. Depois, o riso. Zé parou na hora. O coração bateu forte. E então viu, encostada na cerca, uma moça. Branca feito vela, cabelo comprido, vestido velho e sujo de barro. Ela estava de costas, mas parecia que esperava por ele. Ele pensou em correr, mas as pernas travaram. A moça virou devagar. O rosto dela estava coberto por um véu rasgado, mas dava para ver os olhos. Fundos, escuros, parecendo 2 buracos. E ela ria. Um riso sem alegria, sem alma, que fazia o mato em volta ficar em silêncio absoluto. Zé disse que tentou falar, mas a garganta fechou. A moça levantou o braço, apontou para o portão e sussurrou. Abre. Ele não queria, mas as mãos se mexeram sozinhas. Foi até a porteira, levantou o arame com cuidado e abriu. Assim que o portão rangeu, a moça passou por ele, mas não pisou no chão. Flutuou por cima da terra. Zé sentiu um cheiro forte de vela queimada misturado com carne podre. Ela foi em direção ao sítio. Parou no meio da estrada, virou de novo para ele e falou mais uma vez. Agora é sua vez. Nesse momento, tudo escureceu. A lua sumiu atrás das nuvens. O vento parou. E o mato começou a chiar, como se tivesse pegando fogo sem fogo. Zé desmaiou ali mesmo. Quando acordou, estava deitado perto da cerca, com o facão cravado na terra ao lado dele. A porteira estava fechada, como se ninguém tivesse mexido,
E não tinha sinal de pegadas, nem da moça, nem de nada. Zé foi embora do fundão. Dizem que hoje ele vive lá pros lados de Montes Claros, num quartinho pequeno, isolado. Fala pouco, quase não sai, mas ainda escuta o riso. Mesmo de dia, uns anos depois que ele sumiu, um rapaz que passou pela estrada da porteira velha contou que viu uma mulher parada ali. Disse que ela pediu para abrir o portão. Ele negou. 3 dias depois, o cara desapareceu. A moto dele foi achada caída perto da mata e só tinha um negócio estranho rabiscado na terra. Uma palavra escrita com carvão. Volta. E agora te pergunto, se fosse contigo, você abria o portão? Tem lugar que parece carregar tristeza na terra. A gente pisa e sente o peso. Não é o mato, nem o barro, nem o cheiro. É outra coisa. Como se o chão tivesse lembrança. Lá pras bandas da Serra do Cipó, tinha uma fazendinha que ninguém queria comprar. Barata, boa de terra, nascente limpa. Mas mesmo assim, ninguém ficava ali por muito tempo. Os peões iam embora. Os donos adoeciam e o gado vivia agitado, arisco demais. Quem teve coragem de mexer com aquele pedaço de terra foi o Jorge, um cara valente, acostumado com serviço pesado e sem medo de história velha. Achava que era tudo invenção de gente preguiçosa. Até que, numa certa noite, ouviu um choro vindo do chiqueiro. Era fino, triste, coisa de criança, mas ali não tinha criança nenhuma. E foi só o começo. O que o Jorge viu e ouviu naquela fazenda mudou ele pra sempre. E a pior parte é que o tal menino ainda tá lá. Jorge comprou a fazenda num leilão. Era barata demais para ser verdade, mas ele nem pensou 2 vezes. Levou a mulher e os 2 filhos pequenos. Passaram o primeiro mês limpando tudo, plantando, ajeitando a casa. O lugar era bonito. Árvores frondosas, riacho cortando o pasto, celeiro grande e um chiqueiro antigo mais afastado, perto da cerca de eucalipto. O povo da região já tinha avisado. Aquele chiqueiro tem coisa estranha, seu Jorge. O melhor é nem usar. Mas Jorge não acreditava nessas coisas. Reformou o chiqueiro, botou uns porcos lá e ignorou os conselhos. Na primeira noite com os animais lá dentro, já começou a dar problema. Os porcos grunhiam forte, batendo nas tábuas. Quando Jorge foi ver, não tinha bicho solto, nem cobra. Só os porcos assustados, tremendo no canto. E aí ele ouviu um chorinho, de dentro do chiqueiro, baixinho, como se tivesse debaixo do piso. Pensou que fosse coisa da cabeça ou algum animal pequeno. Foi dormir, mas na noite seguinte ouviu de novo, e de novo, até que um dia resolveu abrir uma parte do chão batido para ver. O que ele encontrou ali não devia mais estar inteiro. Enterrado sob o piso do chiqueiro, ele achou ossos. Ossos pequenos, de criança. Chamou um conhecido da cidade, um policial aposentado, que era chegado da família. O cara olhou, examinou o que deu e confirmou. Era de um menino. Devia ter uns 7 ou 8 anos, mas ninguém sabia de história de criança desaparecida por ali. O mais estranho é que os ossos estavam secos, limpos, como se estivessem ali fazia muito tempo. Jorge ficou perturbado. Quis levar os restos para enterrar no cemitério, fazer um enterro decente. Mas desde que mexeu naquilo, o menino não chorava mais. Ele falava de noite, chamava, batia na janela da casa. Uma das crianças do Jorge, a mais nova, começou a conversar sozinha. Disse que tinha um amiguinho que morava debaixo da terra. A mulher do Jorge ficou doente, magra, calada, olhos fundos. Dizia que alguém a observava no banho. Os porcos pararam de comer. Um deles foi achado morto, deitado com as patas para cima, como se tivesse sido sufocado, e toda noite o mesmo choro voltava. E depois a voz: "Aqui tá frio, volta comigo." Numa noite sem lua, Jorge acordou com o barulho do chiqueiro.
Mas não era só grunhido de porco, era a criança rindo. Pegou a espingarda e foi lá. Quando chegou perto, viu a porta aberta. Os porcos estavam todos mortos, jogados nos cantos como se algo tivesse passado por cima deles. E no meio da palha suja, tinha pegadas pequenas, de pés descalços, molhados. Ele ouviu a voz do filho chamando, mas quando virou, não tinha ninguém. Só o cercado aberto e as pegadas levando até a parte dos ossos. Ali, bem no centro, estava o menino, de pé. Magro, pálido, olhos escuros e vazios. Usava uma camisa velha, que parecia ter sido rasgada por algum bicho. O menino estendeu a mão e falou: "Achei você, pai." Jorge desmaiou, acordou de manhã, deitado no meio do mato, com a roupa suja de sangue dos porcos. Ninguém acreditou nele. A polícia achou que era surto, mas ele sabia o que tinha visto e o filho mais novo nunca mais falou. A família foi embora no mesmo dia. Largaram tudo. A fazenda ficou para trás, de novo vazia, com o chiqueiro aberto e os porcos mortos apodrecendo. Os vizinhos contam que às vezes, de madrugada, dá para ouvir o choro e que uma sombra pequena caminha entre as árvores. Ninguém chega perto, mas um novo dono apareceu. Comprou a terra baratinha, nem quis saber do histórico, mandou reformar tudo, botou gado, galinha, arrumou o chiqueiro. Na primeira semana, a mulher dele escutou alguém batendo na porta da cozinha. Era de madrugada. Quando abriu, só tinha um brinquedo sujo no chão. Um cavalinho de madeira velho, todo queimado. Na parte de baixo, escrito com algo que parecia unha: "Agora cê é meu." Quem mora na roça sabe. Barulho no mato de noite nunca é à toa. Se tem grilo cantando, é porque tá tudo certo. Mas se faz silêncio, corre. Lá na região de Formosa, em Goiás, tem um povoado esquecido chamado Barra do Cedro. É um lugar pequeno, quase não passa carro, só uns sítios e umas casas velhas de madeira com antena torta no telhado. Mas o que mais tem ali é história esquisita. Uma das mais conhecidas é a do velho do tambor vazio. Dizem que quando o vento muda e o gado fica inquieto, dá para ouvir um som vindo do mato. Tipo um tambor tocando sozinho, com uma batida seca, repetida. Tum, 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 sempre no mesmo ritmo. E quando esse som aparece, é sinal de que o velho tá vindo. Um homem alto, encurvado, com o rosto coberto de lama seca, carregando um tambor de ferro nas costas. Mas o pior não é isso, é o que tem dentro do tambor. Essa história quem me contou foi o Dico, um senhor que trabalhou por mais de 30 anos numa fazenda da região. Na época, ele era caseiro de um sítio que ficava colado no matagal, onde diziam que o velho do tambor aparecia. Tudo começou numa noite de chuva fraca, dessas que molha só o barro. O rádio estava mudo, os cachorros estranhamente quietos. E então veio o som, tum, tum, tum. Dico pensou que era goteira batendo numa lata, mas quando abriu a janela viu que o som vinha de longe, do meio do mato, e estava ficando mais perto. Foi então que o cavalo no curral começou a relinchar sem parar, tentando pular cerca. Ele pegou a lanterna, vestiu o casaco e saiu para ver. Achou que fosse onça, andou até a beira do mato, apontou a luz e viu um homem parado no escuro, coberto de barro seco, carregando um tambor velho nas costas. O som vinha dali. Tum, tum. O homem levantou a cabeça. Os olhos dele não tinha olho nenhum, só buracos pretos. Dico correu de volta para casa, trancou tudo, tentou ligar a luz. Caiu a energia. O tambor continuava batendo. Agora mais perto, ele se enfiou debaixo da cama com a espingarda nas mãos. Mas o som atravessava tudo, parecia dentro do peito. Tum, tum. E de repente, silêncio. Dico respirou fundo, achando que tinha acabado. Mas então ouviu outro barulho, vindo do alpendre.
Um rangido, como se alguém colocasse algo pesado no chão. Abriu a cortina da janela bem de leve e viu. O tambor estava ali, sozinho, no meio da varanda. O velho tinha sumido e o tambor estava se mexendo. Tremia como se tivesse coisa viva dentro. Dico apontou a espingarda e não pensou duas vezes. Atirou, o tambor virou de lado e a tampa caiu. De dentro do tambor saiu um fedor impossível de descrever. Algo entre carne podre e água parada. E então, surgiu uma mão. Não era humana. Os dedos eram longos demais, com unhas curvas, pele rachada. Uma criança saiu dali, ou melhor, algo com forma de criança. Mas a pele era acinzentada, os olhos escuros e o corpo parecia deformado, como se tivesse sido esmagado e costurado de novo. Ela olhou para o Dico e sorriu. E do fundo do mato, o som voltou. Tum, tum. O velho estava de volta, agora parado bem na cerca. Só que dessa vez, não estava mais sozinho. Tinha outros atrás dele, todos cobertos de barro, com olhos vazios, carregando seus próprios tambores. O chão tremeu. As janelas quebraram sozinhas. E o tambor começou a vibrar como se quisesse chamar algo pior. Dico correu para o fundo da casa, mas a porta se abriu sozinha. A criança estava lá, parada no meio da sala, apontando para ele. No outro dia, os donos da fazenda chegaram e encontraram a casa toda revirada. As paredes riscadas com desenhos de tambores. Dico sumiu. Nunca mais foi visto. Nem corpo, nem sangue. Só o tambor. Ficou ali, no meio do terreiro, com a tampa selada, cheia de marcas de mão de criança. Os patrões mandaram queimar tudo, mas na noite seguinte, alguém ouviu o som de novo. Tum, tum. E quando amanheceu, o tambor estava de volta. Hoje em dia, ninguém mora mais naquela casa. Cresceu mato em volta, a cerca caiu e dizem que o velho ainda anda por lá, colhendo gente para colocar dentro do tambor, e toda vez que alguém desaparece perto da Barra do Cedro, é o mesmo comentário. Escutaram a batida antes, só não souberam correr a tempo. Tem coisa que a gente escuta e ri, acha exagero de gente velha. Mas quando é o seu avô que jura de pé junto que viu, aí a conversa muda. Essa aqui foi contada pelo meu vô, seu Anselmo, homem calado, mas quando abria a boca, era para deixar a gente de cabelo em pé. Segundo ele, numa noite fria de junho, bem no meio da colheita de milho lá no sítio onde morava, apareceu uma coisa no varal. Primeiro pensaram que era um pano esquecido, mas quando o vento bateu e a luz do lampião clareou, não era pano nenhum, era uma cabeça. Sim, uma cabeça humana, com os olhos abertos, boca escancarada e cabelo escorrido, balançando devagarzinho, como se tivesse sido pendurada por alguém. E o pior, ninguém conhecia o rosto daquela cabeça, e mais estranho ainda, ela sumia e aparecia de novo sempre no varal, sempre de noite. Quem via não dormia mais, quem mexia com ela, desaparecia. Seu Anselmo contou que tudo começou quando o compadre Tonico trouxe uma visita para a roça, um parente de longe, desses que aparecem do nada. O tal rapaz chamava-se Olavo. Era esquisito, com o olhar meio parado e um jeito de rir fora de hora. Disse que estava precisando descansar do barulho da cidade. Na primeira noite já aconteceu coisa errada. As galinhas amanheceram mortas, todas com o pescoço virado do avesso. A cachorra ficou muda, só tremia. Ninguém falou nada. Acharam que era bicho. Mas aí, no segundo dia, o leite das vacas secou. Todas de uma vez só. Foi quando a dona Maroca, mulher do seu Anselmo, saiu de manhã para pegar roupa no varal. E lá estava a tal cabeça, pendurada no fio entre um lençol e uma camiseta. O rosto dela era pálido, os olhos arregalados como quem levou um susto danado.
Tinha uns fiapos de cabelo grudado no queixo e a boca estava entreaberta com um dente faltando. Ela caiu no chão, mas em vez de fazer barulho, sumiu. Evaporou. Seu Anselmo disse que foi nesse momento que ele soube. Aquilo era aviso. As noites seguintes foram um tormento. O Olavo, o tal visitante, começou a agir cada vez mais estranho. Passava horas parado olhando o varal vazio. Às vezes falava sozinho, rindo baixo. O varal, mesmo com roupa limpa, amanhecia sempre molhado, como se alguém tivesse passado por ali de madrugada. Na quarta noite, Dona Maroca acordou gritando. Disse que sonhou com a cabeça cochichando no ouvido dela, que ela tinha dito: ele trouxe a morte junto. Na manhã seguinte, Olavo sumiu. Deixou as malas abertas e no quarto dele, o lençol da cama tinha sido puxado com tanta força que rasgou no meio. E sabe onde encontraram ele? Deitado embaixo do varal, de olhos abertos, como se tivesse sido jogado ali. E sim, a cabeça estava lá de novo, balançando devagar. E dessa vez, era o rosto do próprio Olavo. A mesma boca torta, os mesmos olhos mortos. O povo entrou em desespero. Chamaram padre, benzedor, até o delegado da cidade apareceu. Mas ninguém tocava no corpo. Quando um peão se aproximou da cabeça, ela sumiu de novo, assim como fumaça. O corpo do Olavo foi enterrado no mato mesmo, sem reza, sem caixão. O povo achou que aquilo era praga, que não podia ficar por perto. Mas a cabeça, ela continuou aparecendo, toda noite, no varal, em silêncio. E o mais estranho, cada vez com um rosto diferente. Primeiro, foi o do peão que tentou tirar ela do lugar. Dias depois, ele sumiu no mato. Nunca mais voltou. Depois foi o rosto da própria Dona Maroca. Ela ainda estava viva, mas começou a ficar doente, falando sozinha, tremendo. Até que uma noite, seu Anselmo acordou com um cheiro de queimado. Foi correndo para fora e viu o varal pegando fogo, só que o fogo não queimava a cabeça. Ela continuava ali, pendurada, rindo. No fim, seu Anselmo abandonou o sítio. Disse que não dava mais. Deixou tudo para trás. A última vez que passou por lá, já velho, só de curiosidade, viu o mato alto cobrindo tudo, a casa caída, o curral tomado de cupim, mas o varal ainda estava lá, firme, e sim, tinha coisa pendurada. Não dava para ver direito o rosto, mas ele jurava que, por um segundo, a cabeça olhou direto para ele. Sorriu de novo e murmurou: ainda falta você. Desde então, seu Anselmo nunca mais falou direito. Ficava olhando para o vazio, cochichando com alguém que ninguém via. E o mais estranho, toda vez que chovia, alguém lá da região dizia que viu uma cabeça pendurada num varal velho, na beira da estrada. Sempre sorrindo, sempre esperando o próximo. Lá no sertão de Minas, o povo fala de um sujeito que cavava buracos no escuro toda noite sem parar. Dizem que ele aparecia no meio do mato com uma enxada na mão e os olhos vermelhos como brasa. Ninguém sabia quem era. Ninguém via ele chegando, só escutavam o barulho da enxada batendo na terra, firme, como se estivesse enterrando alguma coisa, ou desenterrando. A parte mais cabulosa, os buracos que ele fazia nunca estavam no mesmo lugar, e no fundo deles às vezes o povo achava ossada, dedo, crânio, pedaço de bicho que não se reconhecia. Tinha um cheiro estranho que ficava no ar. Mistura de terra molhada com carniça velha. E tinha mais. Todo mundo que tentou seguir ele ou ver de perto, sumiu. Para sempre. A história começou com um menino chamado Tiãozinho, filho do caseiro de uma fazenda antiga que ficava perto do rio São Bartolomeu. O moleque era curioso demais, vivia se metendo onde não devia. E numa noite, depois de ouvir a tal cavadeira, resolveu seguir o barulho escondido. Era lua minguante, o céu coberto de nuvem pesada.
Ele andou devagar pelo milharal até ver uma sombra de chapéu e blusa velha cavando do lado da cerca. O homem não falava nada, só cavava. Cada batida da enxada fazia um som seco, como se estivesse quebrando os ossos da terra. Tiãozinho chegou mais perto, tentando ver o rosto dele. E aí a coisa olhou direto para ele. Não tinha rosto. Só uma pele enrugada, esticada, com buracos onde deviam estar os olhos e a boca. O menino correu, gritando, tropeçando no mato. Quando chegou em casa, ninguém acreditou. Mas na manhã seguinte tinha um buraco fundo bem no pé da cama dele, e a enxada, cravada na madeira. Depois daquela noite, Tiãozinho começou a ter pesadelos. Sonhava com a enxada batendo no chão. Sempre o mesmo barulho, sempre a mesma respiração pesada no escuro. Na fazenda, os bois começaram a berrar de madrugada. O leite azedava em minutos. Os porcos fugiram do chiqueiro. A família tentou mudar o menino de quarto, mas não adiantava. O buraco voltava a aparecer em todo lugar onde ele dormia, e sempre tinha uma marca de pisada do lado. Uma bota velha, com barro escuro grudado. O pai do Tiãozinho, desesperado, chamou o velho João Mulato, um desses homens que sabe das coisas da terra. João olhou o buraco, cheirou a terra e ficou branco. Disse que aquilo era obra de defunto que não foi enterrado direito. Explicou que, antigamente, aquele pedaço da fazenda era um cemitério clandestino de escravizados. Muita alma sem descanso ali embaixo. E tinha um deles, um capataz cruel, que jurou em vida que nunca ia parar de enterrar gente, nem depois da morte. Na última noite, Tiãozinho desapareceu. A família acordou com os gritos dele, mas quando chegaram no quarto, só acharam terra revirada e a cama afundada como se tivesse sido puxada para baixo. Chamaram todo mundo da vila para procurar. Cavaram, por dias reviraram o milharal, esvaziaram o poço. Nada, até que João Mulato teve uma ideia maluca. Levou uma cruz de madeira e fincou no meio do milharal, exatamente onde o Tiãozinho viu o homem cavando pela primeira vez. E ali, de noite, o homem apareceu, mas não estava sozinho. Estava puxando alguma coisa pela perna. Era o menino, sujo, com os olhos abertos, mas sem reação. João gritou uma reza forte, jogou sal grosso e pegou a cruz. A criatura berrou, um som que parecia de gente e bicho ao mesmo tempo. E aí sumiu, virou poeira preta que se espalhou pelo vento. Tiãozinho caiu no chão tremendo, mas vivo, só que nunca mais falou. Depois disso, a família foi embora da fazenda. A casa ficou fechada, tomada pelo mato, mas o povo ainda escuta. Quando a lua some e o ar fica pesado, dá para ouvir o som da enxada no escuro, ritmado, certeiro. E quem se atreve a passar perto da cerca velha, jura que vê o vulto do homem sem rosto, cavando com o chapéu caído para frente. Tiãozinho cresceu calado. Fica desenhando buracos no papel e enterrando passarinho morto no quintal. Dizem que às vezes ele ri sozinho e murmura: "Tô aprendendo." E o mais estranho, quando João Mulato morreu, enterraram ele no quintal da casa. No dia seguinte apareceu um buraco em cima da cova e a enxada estava de volta. No sertão de Minas tem uma estrada de terra comprida que passa por um sítio abandonado. Ali, no meio do caminho, tem uma porteira. Parece comum, velha, com arame farpado torto e madeira rachada pelo tempo, mas ninguém abre. Quem mora por perto jura que se abrir, não volta mais. Tem gente que tentou, gente que nunca mais foi vista, e os que voltaram, voltaram mudados. Não falam mais, não olham mais no olho de ninguém. Dizem que a porteira não leva para outro pasto, leva para um lugar torto, onde o tempo trava e o céu fica parado, e que do outro lado dela tem uma casa de varanda vermelha, com alguém esperando, sempre esperando. Seu Eustáquio era um homem simples, viúvo, que vivia de tirar leite e plantar mandioca.
Morava com o neto, o Pedrinho, que tinha uns 12 anos na época. Um dia, precisaram ir até a cidade vender uns queijos. Mas o atalho mais curto passava pela tal porteira. O velho sempre evitou, dava a volta, mesmo com o caminhão engasgando no barro. Mas naquela semana, choveu sem parar. A estrada principal virou um pântano. O jeito era arriscar o atalho. Ao chegar na porteira, o Pedrinho desceu para abrir, mas ficou parado, encarando a cerca, sem se mexer. Seu Eustáquio gritou do caminhão, mas o menino nem piscava. Foi quando o velho viu, do outro lado da porteira, tinha uma mulher. De vestido azul, pele pálida e os pés descalços, sujos de terra molhada, ela sorria. Mas o sorriso não era certo, era largo demais. Seu Eustáquio desceu com o facão na mão e puxou o neto pelo braço. Mas o menino resistia, como se quisesse atravessar. Como se estivesse encantado. A mulher sumiu no meio do mato sem fazer barulho. Na volta da cidade, o velho deu a volta por um desvio e jurou nunca mais chegar perto daquela porteira. Mas naquela noite, Pedrinho teve febre. Começou a falar dormindo, dizendo que precisava voltar para casa da moça azul e que ela prometeu mostrar o quarto vermelho. No terceiro dia, o menino desapareceu. Sumiu sem deixar rastro. A porta de casa aberta, o par de botas dele no batente. E marcas de pés descalços na lama, indo em direção ao mato. Marcas pequenas e outras maiores. De alguém descalço também. Seu Eustáquio saiu desesperado procurando o neto, andou trilha por trilha, chamou o vizinho, rezou. Até que, sem perceber, chegou de novo na porteira. Estava aberta e do outro lado, lá longe, dava para ver uma casinha de varanda vermelha. Ele entrou. O céu escureceu do nada. Os sons da mata sumiram. A casa parecia respirar. As janelas estufavam como se fossem pulmões. Lá dentro, uma cama enorme. E no meio dela, Pedrinho, mas com os olhos pretos fundos, sorrindo, e ao lado dele, a mulher. Com o rosto trocado, era o rosto da mãe do menino que tinha morrido no parto, só que distorcido, como se tivesse sido costurado com pressa. Seu Eustáquio correu, puxou o neto, mas era como segurar um boneco de pano. A casa tremia. A mulher gritava sem som. Ele saiu com o menino no colo, tropeçando, caindo, até passar pela porteira de novo. Assim que atravessou, tudo sumiu. Só tinha o campo seco, o sol de volta e o menino apagado nos braços. Pedrinho acordou dias depois, mas nunca mais falou. Só fica parado na varanda, olhando para o nada, e desenha a porteira, a mulher e a casa da varanda vermelha. Seu Eustáquio nunca mais chegou perto da estrada do atalho. Mas às vezes, de noite, escuta alguém batendo, palmas do outro lado da cerca e uma voz fina chamando: "Vem ver o quarto vermelho, Pedrinho." Dizem que agora a porteira tá com tranca nova, mas já tem marca de mão tentando abrir. Por dentro,